conforme o dia, a hora, a noite, a sessão da manhã, a sessão da tarde, a sessão corujão, à noite uma criança. Olha como eu fico feliz com a sua vinda, com a sua participação. Ei, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer amigo? Vamos fazer amizade? Atualiza. Dê um F5 aí, ó. Atualiza. Cola aí, irmão. Em fila e ritmo. Vamos ao que interessa, ao direito à informação. Vamos aqui finalizarmos acerca do direito administrativo, sobre contratos administrativos. Anteriormente, falamos contrato da proteção do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor. Agora estaremos falando sobre contratos administrativos. Inicialmente, para termos em mente por diversas vezes, confunde contratos administrativos com contratos da administração, onde esse gênero do qual é uma espécie, pois a expressão contrato de administração no sentido amplo engloba os contratos administrativos e os contratos de direito privado celebrados pelo poder público. Resta que nos contratos administrativos, a aplicação subsidiária do direito privado se faz necessária, pois é na teoria dos contratos, de forma geral, que os contratos administrativos vão buscar seus elementos essenciais, os quais vão agregar o que? Suas prerrogativas. Em resumo, a administração pública pode celebrar contratos regidos pelo direito público, concessão de uso de bens públicos, permissão de serviço público, bem como pelo direito privado, contratos de locação, de compra e venda. Os contratos da administração, ainda que privados, estão sujeitos ao controle ao Tribunal de Contas, por se tratar de avanças travadas com o dinheiro público, além de depender o que da realização do procedimento licitatório, regular e obediência às teorias de restrições impostas à administração, como o prazo determinado e a previsão orçamentária. Entretanto, a primeira grande característica dos contratos é o fato de que todas as avanças regidas pelo direito público apresentam que características, ou seja, possibilitando o tratamento desigual entre a administração, que atua com prerrogativas públicas, e o contratado, a exemplo de haver que a possibilidade de extinguir o contrato unilateralmente. Entretanto, quanto à competência legislativa, a União deve proceder à legislação acerca de normas gerais aplicáveis à matéria do artigo 22, inciso 17 da Constituição. Cabe aos estados e municípios a edição de normas suplementares e obediência às regras estipuladas na legislação federal. Entretanto, não havendo lei local ou estadual acerca do tema, a legislação federal será aplicada integralmente a todos os contratos administrativos. Entretanto, temos o contrato comutativo, gera direitos e deveres previamente estabelecidos para ambos. A indefinição de obrigações para uma das partes do acordo é característica que não pode estar presente nos contratos públicos. Consensual, não se faz necessário que a transferência do bem para ele se tornar perfeito. No direito administrativo, o consenso do particular manifestar-se no momento da abertura dos envelopes de documentação, por sua vez, o consenso da administração depende da celebração do contrato. Já de adesão, as cláusulas são impostas por uma das partes, poder público, e a outra parte cabe apenas aderir ou não à avença. Oneroso. O contrato oneroso, como regra, não são admitidos contratos gratuitos firmados com o poder público. Sinalagmático. O contrato sinalagmático quer dizer que as obrigações das partes são recíprocas, ou seja, a execução da atividade de uma das partes enseja o adimplemento contratual pela outra. Contrato personalíssimo. Nesse sentido, o contrato tem natureza, o intuito personal e possibilidade de subcontratação do objeto de acordo com o que fica limitado às hipóteses legalmente admitidas. A Lei 8.666 de 93
traz que só ocorrerá subcontratação de onde houver previsão no edital ou no contrato, desde que haja concordância da administração sobre pena de haver a rescisão contratual. Todo contrato administrativo tem uma forma definida na lei, indispensável a sua regularidade. Nesse formal, no artigo 55 da referida Lei 8.666, prevê todas as cláusulas necessárias à validade do contrato administrativo e sua ausência gera vício de forma. Entretanto, os valores que tomam a obrigação de licitação na modalidade tomada de preço ou na modalidade concorrência e, consequentemente, exigir a realização de contrato por meio de instrumento apropriado, obras de R$330 mil e bens que, acima de R$176 mil, exige a realização de contrato por meio de instrumento apropriado. Entretanto, a legislação estabelece como regra que não é possível contrato verbal celebrado pela administração, dispondo ser nulo e de nenhum efeito qualquer contrato verbal realizado pelo ente estatal. Contudo, excepcionalmente, se admite contrato verbal nas compras que não ultrapasse o que 5% do valor máximo definido pela licitação, para a licitação convite, ou seja, R$ 8.800, desde que se trata de compra de pronta entrega e pronto pagamento feito em regime de adiantamento. Entretanto, a administração pública deve providenciar a publicação do contrato até o 5º dia útil do mês seguinte à de sua celebração, sendo que essa publicação deve acontecer após o que as providências no prazo de 20 dias, ou seja, o prazo de 20 dias só terá início após o 5º dia útil do mês seguinte, o que o contrato for celebrado. A garantia que a exigência necessária dos contratos, a lei prevê caução que pode ser prestada em dinheiro, títulos de dívida pública, a fiança bancária ou seguro-garantia, a critério do contrato privado. Embora a lei não mencione expressamente no artigo 58, a doutrina se admite algumas bancas examinadoras de concurso público, inclui a garantia dentre as cláusulas exorbitantes presentes no contrato administrativo. O valor é definido, entretanto, estabelece o limite de 5% do valor do contrato, sendo que, em observância a esse limite, o poder público deve discricionalmente dispor acerca do valor a ser cobrado em cada contratação. E, por exemplo, a complexidade técnica ou riscos financeiros considerados por meio de parecer técnico, por exemplo, a garantia poderá chegar a 10% do valor inicial do contrato. Por exemplo, um contrato de vulto que ultrapassar 25 vezes a 3.300.000 em relação ao valor da garantia contratual, a legislação ainda dispõe que, em caso de contrato que importe na entrega de bens pela administração, dos quais o contrato ficará depositário ao valor da garantia, deverá ser acrescido o valor dessas despesas. As cláusulas exorbitantes decorrem da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e colocam o Estado em posição de superioridade jurídica na avença. Esta alteração unilateral do contrato é possível quando houver modificação do projeto ou especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos e quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto. Essa alteração no projeto alteração qualitativa. O projeto originariamente apresentado pelo Estado não atende mais os meios e fins desejados pela administração. A alteração atinente ao valor da contratação, essa alteração tem limites definidos na lei que prevê que o particular deve aceitar a modificação feita pela administração pública em até 25% do valor original do contrato para acréscimo ou supressões.
A regra determina que a alteração é de 25%, acrescido as supressões. Contudo, se o contrato for celebrado para a reforma do equipamento ou de edifício, a alteração unilateral para acréscimos contratuais pode chegar a 50% do valor original do contrato. As supressões contratuais continuam respeitando o limite de 25%. Essa é a exceção. A rescisão unilateral do contrato, a prerrogativa é dada ao ente público contratante de pôr fim à vença, independente do consentimento particular, sem depender de decisão judicial. O entendimento majoritário é de que também devem ser pagos lucros cessantes. Por outro lado, o inadimplente, seja o particular contratado, com o poder público deverá assumir imediatamente o objeto do contrato no estado e local em que se encontrar, ocupar e utilizar o local, instalações, equipamento, material e pessoas empregadas. Na execução do contrato necessária a sua utilização, executar a garantia contratual para ressarcimento da administração e dos valores das multas e indenizações a elas devido e reter todos os créditos decorrentes do contrato, até os limites dos prejuízos causados à administração. Todas essas medidas independem da aplicação das penalidades cabíveis em virtude de descumprimento contratual. A fiscalização da execução do contrato, a administração pública deve designar um agente público que ficará responsável pela execução contratual, aplicando penalidades e exigindo o cumprimento de obrigações pela parte contratada. Se o não pagamento aos empregados não for fiscalizado pelo ente público, daí surge a responsabilidade por omissão, de acordo com a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. A ocupação temporária de bens nos casos de serviços essenciais à administração pública pode ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como nas hipóteses de rescisão do contrato administrativo. Ocupação temporária deve ser precedida de processo administrativo. A aplicação de penalidades aos particulares contratados em decorrente do descumprimento de acordo, ainda que se trata de inexecução parcial. Todos os agentes públicos que praticarem atos que possam prejudicar a licitação ou frustrar seu caráter competitivo ficará sujeito às sanções administrativas, penais e civis cabíveis nos moldes das legislações pertinentes. A alteração contratual por vontade das partes, quando o particular julgar conveniente a substituição da garantia de execução do contrato, e desde que essa modificação não esteja prejuízo ao ente público, quando necessário que a modificação do regime da execução, quando necessária a modificação da forma de pagamento, para estabelecer essa relação, que as partes pactuarem inicialmente os encargos do contrato e a retribuição à administração, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Entretanto, é garantido o particular contratado a manutenção da margem de lucro inicialmente pactuada. Pagamentos feitos ao particular define que a cláusula necessária e contrato administrativo, a regulamentação acerca do preço e das formas de pagamento, além do pagamento da fatura propriamente dita, como forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Alguns pagamentos são feitos ao particular contratado pela administração pública. Entretanto, a correção monetária, temos aí o reajuste de preços, a recomposição de preços ou previsão de preço. Essa teoria, chamada também de teoria de imprevisão, ocorre nos casos em que há uma situação fática não prevista, quando da celebração do contrato, portanto imprevisível, que vem alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato com reflexo em sua execução. Em virtude dessa situação, se faz necessária a recomposição dos preços. Hipóteses, por exemplo, da teoria de imprevisão são caso fortuito e força maior. Pode ocorrer de fatos humanos,
desde que não seja provocado por nenhuma das partes do acordo ou pode ser causado por fatos da natureza, em relação aos quais nenhuma medida pode ser tomada para obstar sua precipitação. Interferências imprevistas são situações pré-existentes, celebradas no contrato, mas que só vêm à tona durante sua execução. Fato da administração: o desequilíbrio contratual é causado por uma atuação específica da administração enquanto parte no contrato, que incide sobre o contrato e impede o que é a sua execução. O fato príncipe não é o beijar o sapo até virar príncipe, mas o desequilíbrio contratual também é causado pelo poder público, e por esta atuação haverá necessidade de recomposição do preço. Ocorre que, nesse caso, há uma atuação extracontratual gerada e abstrata do ente estatal que termina por atingir diretamente a relação contratual. Para que seja configurado o fato príncipe relevante, que o agente que pratica a conduta onerosa seja da mesma esfera de governo daquela que celebrou o contrato administrativo atingido. Ente federado diverso caracteriza caso fortuito. Em algumas situações, a teoria da imprevisão gera a impossibilidade de manter o contrato nesses casos. A situação imprevista enseja o que é a rescisão contratual, rescisão de pleno direito ocorrido por situação alheias à vontade das partes. A subcontratação nos contratos administrativos que é regido, por exemplo, a princípio, se houver subcontratação do objeto do contrato, por exemplo, se resta clara a fraude no procedimento licitatório, e pode ser considerado um inadimplemento contratual. A duração, por exemplo, todo o contrato deve ter o prazo de vigência. É pré-definido no edital e no próprio instrumento de contrato, estabelecendo a lei que são vedados contratos administrativos por prazos indeterminados. Doravante, os projetos contemplados no plano plurianual, a avença terá duração até 4 anos para o cumprimento das metas e execução de seu objeto. A prestação de serviços a ser executados de forma contínua, a possibilidade de prorrogação contratual por iguais e sucessivos prazos, períodos com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração pública, desde que está prevista o que as prorrogações ao prazo final máximo de 60 meses. Ademais, excepcionalmente, é possível que o acordo atinja o máximo de 72 meses após todas as prorrogações cabíveis. O aluguel de equipamentos e utilização de programas informáticos. Pode a duração do contrato se estender pelo prazo de 48 meses após o início de sua vigência. As contratações previstas nos incisos 10, 19 e 22, 28 e 31 da Lei 8.666, do artigo 24, os contratos poderão ter vigência por até 120 meses, caso haja interesse da administração. Contratos que não geram despesa. A administração pública não precisa estar prevista na lei orçamentária, logo não precisa respeitar o limite de vigência definido. Além no que tange à possibilidade de prorrogação, a legislação determina que o contrato administrativo pode ser prorrogado desde que seja feito dentro do prazo de sua vigência de contrato e decorra cumulativamente da previsão no edital e no contrato autorização do poder público, mantido que as demais disposições contratuais. Doravante, a responsabilidade decorrentes do contrato surge que o pacto tem o dever de cumprir fielmente todas as obrigações. O particular responde diretamente pelo serviço prestado ou bem entregue ao que a administração ou ainda pela obra por ele executada. Também é pertinente que, em casos de irregularidade na celebração do contrato, a extinção pode decorrer de anulação. Vale destacar que, mesmo que o contrato seja nulo,
o particular contratado deve ser remunerado pelos serviços prestados de boa-fé ou má-fé. Caso contrário, estaria se admitindo um enriquecimento sem causa do ente público. Desaparecimento da pessoa contratada pela falência da empresa contratada ou por falecimento, caso o contrato tenha sido celebrado com pessoa física ou firma individual. Afinal, os contratos administrativos são celebrados em instituto personais. Por vontade unilateral do poder público, a rescisão unilateral por parte das partes, a rescisão bilateral de extrato, mediante decisão judicial, rescisão judicial, por situação alheia à vontade das partes contratantes, rescisão de pleno direito dos contratos administrativos da execução de obras, são contratos celebrados pela administração pública para que o particular, em um prazo máximo fixado na avença, execute a obra pública para a utilização do próprio ente estatal ou a coletividade em geral. Nos termos da legislação, pode ser conceituado como obra toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Entretanto, deve haver a elaboração do projeto básico, bem como o projeto executivo. Entretanto, os contratos de prestação de serviço trata de contratação de atividade destinada a obter determinada utilização de interesse para a administração, tais como a demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalho técnico profissional. Temos também contratos de fornecimento de bem, contratos de concessão de serviços públicos. A concessão de serviço público poderá ser simples ou precedidas de obra. Mediante concorrência, a concessionária executa a obra por sua conta e risco, sendo-lhe transferida posteriormente a possibilidade de explorar o serviço decorrente da obra executada como forma de remuneração. Temos a concessão patrocinada, tarifa paga pelos usuários contra a prestação pecuniária do poder público, remuneração. Concessão administrativa, administração pública a usuária direta ou indireta de serviço público prestado, sendo responsável pelo pagamento das tarifas. Temos a permissão de serviços públicos. Temos contrato de concessão de uso de bens públicos, contrato de gestão. Temos uma citada pela Lei 8.666 de 93 sobre os convênios. A legislação exige prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter ao menos algumas informações definidas na lei, quais seja a identificação e definição do objeto a ser executado de interesse comum entre os entes conveniados. Os consórcios públicos foram criados pela edição da Lei 11.107 de 2005 e consistem na gestão associada de entes federativos para prestação de serviços de interesse comum a todos eles. Somente se admite a participação de entes políticos no acordo, ou seja, a União Federal, Estados e Municípios e Distrito Federal podem associar para a formação desse ajuste. Regime diferenciado de contratações. Em 4 de agosto de 2011 foi editada a Lei 12.462 de 2011, com a finalidade de definir procedimento específico de licitação e instrumentalização, ou seja, de contratos necessários a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, da Copa das Confederações, da Federação Internacional de Futebol, Associação FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, definido pelo Grupo Executivo G-Copa 2014 do Comitê Gestor e Instituto para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014. Entretanto, em 2014,
restringindo-se, no caso de obras públicas, as constantes da contratação de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para aeroportos e capitais dos estados da federação, distante a 350 km das cidades e sedes da cidade sede dos mundiais. Entretanto, esse programa de aceleração do crescimento, a mesma esteira, mediante alteração, esse regime diferenciado de contratação, também passou a ser aplicável às licitações e contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito do sistema público de ensino. Entretanto, senhor, também é bastante pertinente quando a ampliação nos contratos e a competitividade entre as licitantes promover a troca de experiências a expensas de tecnologia em busca de relação de custos de benefícios para o setor, incentivar o que é a inovação tecnológica e assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes. Entre essas licitações e contratos das empresas estatais, a dispensa e inexigibilidade inicialmente estabelece situações de contratação direta por meio de dispensa, inexigibilidade, no qual, por exemplo, é taxativa. Verifica-se dessa forma que as situações de dispensa, seguindo o que regras aplicáveis às licitações públicas em geral, abarcam hipóteses que seriam plenamente viáveis à competição, mas não se faz necessário por expressa dicção legal. A inexigibilidade de licitação sempre que demonstrar inviabilidade de competição. Temos algumas modalidades. Prevê que o pregão deverá ser a modalidade licitatória preferencialmente utilizada nas contratações realizadas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. A pré-qualificação permanece configurado que uma decisão administrativa que informa que o interessado cumpre requisitos genéricos, que participantes de licitação no órgão público que está realizando o procedimento para esta pré-qualificação é público, permanece aberto para qualquer interessado. Temos o cadastramento, temos aí o prazo de implementação, que entrou em vigor na data da publicação, ou seja, no dia 1º de julho de 2016. No entanto, algumas exigências definidas na legislação tiveram previsão de prazo para a implementação. Entre esses contratos firmados com as empresas estatais e seus contratos não ostenta qualidade de contratos administrativos, razão pela qual a lei não prevê cláusulas exorbitantes, como a possibilidade de alteração unilateral de avença por determinação do contratante. Entre as sanções, prevê que o descumprimento do contrato pelo particular, seja total ou parcial, poderá garantida o que é a previsão de defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Temos a advertência, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração. A subcontratação é admitida, desde que seja parcial e mediante autorização de empresa estatal, desde que a subcontratada atenda a todas as exigências de qualificação técnica imposta ao contratado. E temos o convênio, no mesmo viés, a legislação dispõe que o acordo, no caso, o ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto, que foi proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, a identificação do objeto a ser executado, as metas a serem atingidas, as etapas, as fases, o plano e o cronograma e uma série de outros fatores inerentes e pertinentes. Chegamos aí, finalizando aí o nosso trabalho em direito administrativo sobre os contratos. É bastante interessante e pertinente sabermos algumas coisas relacionadas aos contratos administrativos. Bem-vindos à minha casa, recebe aí o meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Eu fico feliz e já agradeço a todos em nome de nosso Senhor Jesus. Até mais!